lembrando que ele é abordado por poetas, por filósofos, e também faz parte de lendas, sendo também um tema presente nos estudos de teologia e na própria revelação, né? E começávamos dizendo que essa pluralidade de fontes nos desafia, e nós deveríamos fazer como se faz com qualquer estudo, procurando primeiro explicitar ou deixar claro em que sentido estamos usando as palavras, né? Então, felicidade tem várias concepções. Lembrávamos que podemos pensar em felicidade como, para algumas correntes, uma espécie de virtude, eu diria, atributo, que dá àquela pessoa a capacidade de se sobrepor às adversidades da vida, né? Não se abater diante dos problemas, dos desafios que a vida nos reserva. Uma outra percepção, e essa da virtude ou do atributo, é uma visão introspectiva. É uma visão baseada na subjetividade. É a pessoa que é capaz de viver problemas sem se abater, né? Ou sem perder a esperança, né? Porque em algum momento todo mundo se abate, mas também em algum momento a gente perde a sensação de felicidade. Ninguém é feliz o tempo todo, né? A outra, eu estou aqui dividindo em dois polos, mas certamente que existem muitas nuances entre esses dois polos e em cada um desses polos. Felicidade como algo subjetivo e felicidade como uma coisa objetiva. A pretensão de uma objetividade com relação à felicidade diz respeito ao bem-estar material, né? E existem pesquisas feitas na Europa, sobretudo, que relacionaram felicidade com acesso à escolaridade, acesso aos serviços de saúde, empregabilidade e perspectiva de futuro. Uma espécie de segurança alimentar, segurança econômica financeira, segurança jurídica. E as pessoas eram indagadas sobre isso, e a maioria dos europeus dizia que eram felizes, né? E eu questionava isso, lembrando que 14% a 15% das pessoas nos países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia e tal, e 15% a 16% na Europa como um todo, se dizem felizes nessa perspectiva. Mas tem um índice de suicídio muito alto, né? Enquanto isso, no outro extremo desse bem-estar material, na África, enquanto o europeu tem tudo isso, segurança alimentar, segurança jurídica, segurança econômica, empregabilidade, escola, serviço de saúde, na África não tem nada disso, ou não tem nada disso a contento, e os índices de suicídio são muito mais baixos, né? E na Rússia, que tem uma posição intermediária, não tem tanto bem-estar material como na Europa Ocidental e Nórdica, mas também não tem condições tão difíceis como na África, o índice de suicídio é ainda mais alto, né, do que na Europa. Na Europa você tem índice aí semelhante ao dos que se dizem felizes. 14% a 15% da população suicida. Na África, 11%, na Rússia, em torno de 30%. Né? É como se numa cidade de 100 mil habitantes, mais ou menos como Itapipoca, né, você tivesse aí 30 suicídios todo ano na população russa, ou 14 ou 15 na população europeia e apenas 11 na população africana. Então, isso sugere que nós podemos dirigir a nossa atenção para os aspectos subjetivos da felicidade, né? E havíamos citado um problema correlato com o desafio do problema felicidade, que é a contemplação do mal, né? E lembrávamos que Abacuque, contemplando o mal no seu tempo, ficou muito inquieto e perguntava a Deus, né, até quando, Senhor?
eu transcrevi aqui uma passagem de Abacuque 1, versículo 2 e 3. Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazer ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Litígio e contenda são brigas, né? São conflitos. Bom, então, a inquietação de Abacuque é muito atual. É uma inquietação que poderia estar no jornal de hoje. Né? E suscita um outro problema que já foi tratado aqui num outro estudo específico, que é o problema da existência do mal diante de Deus. Né? E não vamos entrar muito nesse aspecto aqui, porque é outro estudo que já fizemos. Mas devemos lembrar que, inicialmente, Abacuque não teve resposta. E, depois de algum tempo, teve. Insistiu, perseverou e ouviu a resposta, e não foi boa. Né? A resposta eu traduzo com as minhas palavras, dizendo mais ou menos assim: você está achando muito? Espera aí que vem pior. De fato, o profeta anunciou a destruição do Reino do Sul, onde ele estava. Porque Israel tinha sido dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E ele estava no Reino do Sul, que era o Reino de Judá. E os caldeus vieram da Babilônia e destruíram o reino e levaram os judeus como escravos e deixaram apenas os pobres lá na região onde existia até então o Reino do Sul. E isso também é uma apreensão atual. A gente teme que as coisas que nós estamos achando que não estão boas possam ficar bem piores, ou muito piores. Né? Então, é um momento dessa expectativa. E a resposta de Abacuque é dada, mas também, no fim, vem uma orientação para que ele exortasse o povo do Reino do Sul ao arrependimento, muito parecido com a mensagem que começa o Novo Testamento: arrependei-vos que é chegado o reino, a uma exortação ao arrependimento e uma promessa de que haveria uma salvação. Né? O que também é atual. Eu acho que uma exortação ao arrependimento é perfeitamente harmoniosa com os nossos dias. Então, era até aí que tínhamos ido, né? Felicidade do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista material. E aí, começamos agora a reflexão de hoje, dando continuidade a partir da página 3 de quem recebeu o texto, sob o título A Felicidade e o Cristianismo. Né? Porque aí vimos perspectivas de poetas e de filósofos, mas agora vamos ver a perspectiva do cristianismo. Né? Sobre poetas, eu tinha citado também um verso de uma música popular que diz: a felicidade procurada corre. Eu dizia que procurar a felicidade era mais ou menos como espetar uma banana na ponta de uma vara, segurar na outra ponta e correr atrás. Né? E completava dizendo: a felicidade procurada corre, e a esperança é a última que morre. Né? Tem uma lenda, e aqui vamos estar falando na revelação bíblica, mas vamos de vez em quando falar nas lendas, nos poetas e nos filósofos. Tem uma lenda grega, da Antiguidade Clássica, coisa aí de mais ou menos 3.000 anos atrás, que dizia que aliás, uma lenda medieval, não é uma lenda grega, uma lenda da Idade Média, que dizia que o cálice em que Jesus bebeu o vinho na última ceia, que ele chamava de Santo Grau, estava em algum lugar, e quem encontrasse teria a felicidade. Né? E muitas pessoas saíam pelo mundo procurando, pedindo informação atrás do Santo Grau. E a lenda dizia que algumas pessoas encontraram, mas quando encontraram, quando pegavam o Santo Grau, que era esse cálice, ele desaparecia da mão da pessoa. E aí eu volto para o verso da música popular: a felicidade procurada corre. Né? E a
A pessoa corria atrás do Santo Grau, mas o Santo Grau fugia dela. E por que fugia? A lenda dava uma resposta. Dizia: a quem serve o Santo Grau? Um homem procurando pelo Santo Grau pergunta a um velhinho lá na porta de uma caverna onde é que poderia encontrá-lo, e ele diz: olha, está ali. Mas a quem serve o Santo Grau? E a pessoa não soube dizer, e o velhinho dizia: o Santo Grau serve a quem o serve. Por que que ele fugia das pessoas? Porque as pessoas que estavam procurando por ele queriam se servir dele, não queriam servi-lo. E aí entramos já num ponto que é a transcendência. É que nós temos a consciência dos nossos limites, pode-se dar o nome disso de finitude ou incompletude. Finitude porque somos limitados. Incompletude porque somos incompletos. Né? Então, se a gente não sai da gente, não sai da nossa finitude, a gente não se completa, porque dentro da nossa finitude somos incompletos. Sair de mim mesmo para me identificar com alguma coisa que não sou apenas eu, sem olhar apenas para o meu umbigo, então isso se chama transcendência. Transcender é ir além. Né? Eu tenho que ir além dos meus limites, além de mim mesmo. E essa busca de superação da finitude também cobra de nós uma radicalidade, que é ir à raiz das nossas inquietações, das nossas indagações, das nossas questões. Raiz aí, radicalidade aí, não é radicalismo. Radicalismo é extremismo, é exagero. Radicalidade é ir à causa primeira das coisas, é a raiz dos problemas. Né? E isso a gente não encontra adquirindo bens materiais. Quando eu adquiro bens materiais, eu tenho escola, tenho serviço de saúde, tenho uma habitação confortável, mas não sou feliz, tanto não sou que países que têm isso, as pessoas suicidam muito. Né? Por quê? Porque não tem transcendência, é só para mim. Eu estou correndo atrás do Santo Grau, ou seja, estou correndo atrás da felicidade e ela foge de mim. Por quê? Porque não estou me transcendendo. Estou só praticando um culto a mim mesmo, um culto ao ego. Né? E aí não tem completude, não tem superação da finitude. E, portanto, não tem felicidade. Olá, seja bem-vinda. Então, nós temos a necessidade de transcendência e de radicalidade. Mas não basta encontrar radicalidade de respostas para uma ou outra, ou um conjunto incompleto de questões, de indagações, de perguntas. Nós precisamos encontrar a causa primeira, precisamos ir à raiz de tudo. Porque se não vamos à raiz de tudo, não somos completos. E ficamos dentro dos limites da finitude ou da incompletude. Então, isso se chama totalidade. Então, precisamos de 3 coisas: transcendência, radicalidade e totalidade. E aí tem um cara chamado Thomas Odi, que tem um livro, Sociologia da Religião, que ele diz que religião é isso. Religião é uma solução para essas coisas. É uma busca da transcendência. Quando eu cultuo a Deus, eu estou me transcendendo. Eu estou prestando culto, não é a mim. É ao meu Criador que está fora de mim, ou que pode até estar em mim, mas não faz parte do meu ego. E indo ao Criador, através da revelação, então eu encontro respostas que vão à causa primeira. É a grande diferença entre teologia e ciência. A ciência diz como as coisas acontecem, mas não diz porquê. E diz um porquê imediato. Eu tenho repetido aqui, a tal maçã do Newton, que é duvidoso que tenha existido, a tal maçã caiu e o Newton diz, caiu porque a gravidade puxou. Mas ele não diz o que é a gravidade, nem por que a gravidade puxa as coisas. Ele não tem a resposta da raiz.
das questões. Então, e nem a totalidade, porque ele explica a queda dos corpos, como eles chamavam na época, queda dos corpos gravídicos. Mas ele não tem explicação para tudo. Ciência é fragmentária. Tem explicações para coisas específicas. Né? Quem junta tudo e dá uma explicação para tudo no pacote é a revelação. Por isso é que a velha e boa antropologia cultural dizia que religião só é religião se tiver uma cosmogonia, uma explicação para tudo, para a origem do universo, para tudo, se tiver um código de ética e se tiver uma totalidade nas respostas, ensejando transcendência, diferente da magia mística, né? Porque a magia não tem uma cosmogonia. Esses lugares onde prestam culto, onde nem prestam culto, né? Não tem transcendência, porque na magia não se presta culto àquelas entidades ou divindades. Se faz uma transação com aquelas divindades ou com aquelas entidades, né? Você oferece uma galinha preta, acende uma vela, faz alguma coisa para ganhar outra coisa. Você faz um negócio, né? Então, você não está se transcendendo. Você está correndo atrás da felicidade e a felicidade vai correr de você. Né? Ou você está querendo se servir do santo grau que vai desaparecer na sua mão. Né? E aí, às vezes, a magia até oferece respostas e as pessoas até conquistam objetivos, alcançam desejos, mas depois que alcançam, como o santo grau desaparecia na mão das pessoas, o objetivo conquistado também desaparece. Né? Depois vem os problemas. Então, radicalidade, totalidade e transcendência são a resposta do cristianismo para a felicidade. Né? Quem cultua o próprio ego não consegue ser feliz. Consegue ter prazeres, consegue ter momentos de alegria. Pode ser aquela pessoa muito alegre, que desfruta de muitos prazeres. Mas isso não significa felicidade no sentido de atender aqueles 3 requisitos, que é a superação da finitude. Exemplo, existem meios profissionais com algumas pessoas multimilionárias, no meio artístico, nos esportes, e que têm a felicidade do ponto de vista objetivo. São pessoas que têm o seu aviãozinho particular, moram em habitação muito confortável e luxuosa, e têm condição econômica de satisfazer todos os seus desejos e objetivos que podem ser comprados. Né? Mas, frequentemente, tem depressão, tem dependência química, ou até chegam ao suicídio. Então, voltamos a insistir. Felicidade tem uma dimensão subjetiva e que passa por essas 3 coisas. E essas 3 coisas o cristianismo oferece. Né? Então, o que é que estamos chamando de felicidade? É essa superação da incompletude ou da transcendência, né? da finitude ou da incompletude. Pelo meio, através da transcendência, se superam essas 2 coisas. Agora tem mais. Dizendo que a coisa é o objeto, na linguagem da metodologia científica, a coisa que a gente estuda se chama objeto do estudo. Né? Então, o objeto do nosso estudo aqui é a felicidade, estamos tentando dizer o que ela é. Mas também pode ser que ajude a reflexão a gente tentar entender o que ela não é. Né? O que não é felicidade? Né? E aí, estávamos já falando nisso, quando tentávamos dizer o que ela é. Mas temos uma resposta dada por Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, nos 2 primeiros, no 2º e 3º versículo, que diz: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho
com que se fadiga debaixo do sol. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E aí, o que eu enfatizo nesses dois versículos, né? Quem tiver contexto, está aí na página 4, transcrito, logo abaixo do primeiro parágrafo. Né? Ora, a ênfase aí dada nos versículos é vaidade, tudo é vaidade, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga, e no final diz, uma geração vai-se e outra vem, mas a terra permanece. Aí tem a noção de fugacidade. O que é fugaz? É aquilo que foge. Aquilo que o poeta disse, a felicidade procurada foge. Então, se uma geração vem e a outra vai e as coisas ficam, significa que as nossas conquistas são passageiras, são fugazes. Né? E, portanto, fúteis. Por quê? Porque a superação da finitude ou a superação da incompletude tem um desejo de continuidade, tem um desejo de perpetuidade, tem um desejo de eternidade. Né? Então, Salomão está nos dizendo, olha, tudo passa e tudo é apenas vaidade. Né? Bom, a palavra vaidade, dizem os estudiosos que na origem hebraica, ela se refere àquilo que não tem duração, que eu estava dizendo há pouco. As coisas fugazes, que fogem. Fugaz vem de fuga. Né? Então, se espuma como a fumaça, ou como a névoa que desaparece quando vem o sol, então não sai dos limites da finitude e da incompletude. Na teoria dos valores morais, né? Não é valor econômico. Na teoria dos valores, se diz que uma coisa importante que eleva um valor é justamente a duração. Aí você diz assim, olha, um sanduíche pode ser muito saboroso, dá prazer. Mas comeu, acabou. Não tem duração. Aí um livro pode não lhe dar prazer, pode ser uma leitura difícil, desafiadora, cansativa, mas tem duração. Eu tenho um livro aqui do século XIX. Né? Está lá. E editado no século XIX, mas tem um livro aqui, edição relativamente nova, mas de autores lá da Grécia da Antiguidade Clássica. Eu tenho um livro, aqui eu estou olhando ali para um livro do Platão, que tem mais de 3.000 anos. Né? Então, isso é duração. Isso é o que valoriza as coisas. E o que o Salomão está dizendo aqui é que as nossas realizações são fugazes. Portanto, são apenas a vaidade, e a vaidade é uma coisa que não tem duração. Né? E até alguém já disse com simplicidade, na linguagem coloquial, disse, quando a gente consegue uma coisa, ela perde a graça. Né? Bom, agora, é preciso ver o gênero literário. Né? Quando a gente quer entender o que se diz de um tema. Então, o gênero literário poesia diz, bom, a felicidade procurada corre, e a esperança é a última que morre. Ele está contrastando o que desaparece, corre, com o que fica, que é a última que morre. Né? Isso é uma referência a uma lenda, mais uma vez estamos aqui falando de lendas, da Grécia Antiga, também coisa de 3.000 anos, mais ou menos, atrás, 30 séculos, que é a lenda sobre o homem ter sido criado por um deus do Olimpo. Né? E aí teria criado um homem que teria o nome de Prometeu.
e teria dado a esse homem uma companheira. Né? E teria dado uma caixa com todas as virtudes e vícios presos dentro dessa caixa. E a companheira do Prometeu abriu a caixa. E aí todos os vícios e virtudes começaram a fugir. E quando o Prometeu viu aquilo, correu, baixou a tampa e fechou a caixa. Mas todos os vícios e virtudes tinham fugido. Só ficou uma virtude: a esperança. Por isso que o povo diz: a esperança é a última que morre, porque quando tudo se foi, fica, ou pode ficar, se houver sabedoria, fica a esperança. Então, estamos vendo que a esperança guarda relação com a ideia de felicidade. Como é que tem essa relação? Ela se relaciona com a duração. Se a esperança oferece uma possibilidade de ser uma coisa duradoura, que se coloca acima das contingências, acima dos problemas, então ela tem duração. E essa esperança seria o caminho da felicidade, ou um primeiro passo do ser feliz, do se considerar feliz. Né? Bom, então temos a ideia de futilidade se contrapondo, futilidade na forma de vaidade, se contrapondo à ideia de felicidade. Bom, já vimos totalidade, radicalidade, transcendência, tudo isso está explicado aí na página 5, onde eu fiz uma citação aí do livro de Gênesis, do capítulo 2, versículos 16 e 17, que eu passo ali. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, não foi maçã nem manga, nem foi a sexualidade, como algumas interpretações querem dizer. Foi uma árvore cujo fruto era o conhecimento do bem e do mal. Portanto, não é um fruto material. É a ideia do que seja o bem e o mal. E se o homem comesse, morria. E o que é essa morte? Eu não vou entrar aqui na discussão se essa descrição do Gênesis é histórica ou é alegórica, porque seja uma coisa ou outra, a lição é a mesma. A lição é que o homem morreria se chamasse a si o juízo moral. Mas que morte é essa? Que ele comeu e não morreu. A Eva comeu e não morreu. O Adão também comeu e não morreu. Então, não se cumpriu a advertência de que ele morreria. Cumpriu-se sim, eles morreram. Porque não é morte biológica, não é morte do corpo, é uma morte espiritual. E o que é isso? É a separação de Deus. Eu tenho dito aqui, se uma criança que está em casa bem cuidada, ou uma adolescente também pode ser, disser que não quer mais a tutela dos pais e for viver na rua, ela está rompendo relações com os pais. Um filho que diz: olha, eu não quero mais estar na sua casa, não quero mais a sua autoridade de pai, eu vou sair, está rompendo com os pais. E o homem fez isso. O homem disse: eu não quero mais a sua tutela. Eu não quero mais os seus cuidados. Eu mesmo quero cuidar de mim. Quero dizer o que é o bem e o mal. E saiu de casa do pai. E a casa do pai, na descrição do Gênesis, seja ela histórica ou alegórica, seja uma figura de linguagem que eu estou chamando de alegoria, alegórica, seja ela uma descrição histórica, ele saiu da casa do pai e foi enfrentar os problemas do adolescente que sai de casa e vai viver na rua. Depois se queixa: porque tem sofrimento. Tem sofrimento porque você saiu da casa do pai. O adolescente que sai da casa do pai não pode responsabilizar o pai pelos problemas que vai enfrentar.
Assim como nós não podemos botar Deus no banco dos réus. Né? Então, morte. Que morte era essa? Era a separação de Deus. E ao se separar de Deus, perde a conexão com o eterno. E cai na finitude. E deixa de ter respostas que tenham radicalidade. E deixam de ter uma compreensão da totalidade. Eu mesmo vou buscar explicação para as coisas. E aí cai na finitude e na incompletude. Bom, mas também, continuando em Gênesis, e agora no capítulo 3, nos versículos 4 a 5, nós lemos: Então disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, abrir-se-vos-ão os olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Bom, aí já estava uma outra toxina. A primeira toxina do veneno era: você vai ser sábio. A segunda toxina é a comparação com Deus. Você será como Deus. Tem um autor francês que morreu bem velhinho em 2015, René Girard. Ele era historiador, era psicanalista, era filósofo, era arqueólogo e era teólogo. Era um católico conservador. E ele dizia que o grande conflito da humanidade, a grande perdição da humanidade era a inveja. E ele chamava isso de conflito mimético. Mimetismo é imitação. Né? O camaleão ganha a cor do lugar onde ele está. Isso se chama mimetismo, porque ele imita a cor do lugar onde ele está. E o René Girard chama a inveja de conflito mimético, porque o invejoso quer ser o outro, quer o lugar do outro. E, em vez de admirar e respeitar os méritos do outro, que é a atitude de quem não é invejoso, eu olho para algumas pessoas, vejo o mérito nelas e eu as admiro e estimo por isso. Né? As pessoas estimavam o Pelé, a maioria das pessoas, né? Porque viam em Pelé méritos e não se deixavam domar pela inveja. Então, não precisa denegrir, não precisa desfazer da imagem do Pelé. Pelo contrário, vamos estimá-lo, vamos respeitá-lo, vamos admirá-lo. Aí não tem conflito. Mas o que quer o lugar do outro, o que quer ser, um jogador que queira ser o rei do futebol, tomando o lugar do Pelé, vai hostilizar o Pelé. Vai tentar destruir a imagem do Pelé. Vai tentar negar os méritos do Pelé. E o René Girard chama isso de conflito mimético. E ele diz que o anjo de luz imitou a Deus e quis o lugar de Deus. Isso é um conflito mimético. E os conflitos humanos têm muito a ver com isso. Tem muito a ver com alguém que conflita com o outro porque quer aquela posição, aquele destaque. Né? E a toxina que a gente encontra nesses versos 3 e 4 e 5 do capítulo 3 do Gênesis é essa. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente estava aí semeando uma semente muito perigosa, a semente do conflito mimético. Olha, você pode ser igual a Deus. Que era o lugar dele. Né? E aí a primeira coisa que o sujeito faz é querer questioná-lo. Né? Oh, ele não é melhor do que eu, porque ele permite o mal. Então, opa, aí é o conflito mimético. Aí é a inveja. Né? Aí é a perdição do anjo de luz que caiu porque fez isso. Né? Mas não foi só ele que fez isso, não. Né? A humanidade faz isso. Né? Bom, então, vimos que temos, no contraponto da felicidade, uma
tentativa de superação da finitude, mas é uma tentativa desastrada. É uma tentativa de sair dos próprios limites, tomando o lugar do outro. O conflito mimético, a inveja. Então, eu coloquei aqui Gênesis 3, de novo, do 17 ao 18. E que é o Senhor falando aos três personagens, Adão, Eva e serpente. E a Adão disse: comeste da árvore que te ordenei que não o comesses. Maldita é a terra por tua causa. Primeira observação. O Senhor não está amaldiçoando. A palavra não é vou amaldiçoar a terra. O Senhor está advertindo que a terra se tornará maldita por causa do homem. Não é porque ele amaldiçoa, é porque o homem vai tornar maldita a terra. Né? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas tirarás o sustento todos os dias da tua vida. Bom, essa história das consequências do homem metido a sabido querer dirigir a natureza, por conta própria, sem a inspiração e a orientação de Deus, algumas pessoas querem relacionar isso com os problemas ambientais do nosso tempo. É uma matéria polêmica. Mas tem um outro aspecto, a ideia da fadiga. Em fadiga, tirarás dela, da terra, o sustento todos os dias da tua vida. E aí temos duas reflexões sobre isso, ligadas à felicidade. Primeiro, a ideia de fadiga, que algumas pessoas pensam que no paraíso, o paraíso era ociosidade. E eu entendo que não era assim, porque no paraíso o homem foi encarregado de cuidar do jardim. Então ele tinha um trabalho, cuidar do jardim. Mas cuidar do jardim sob orientação do Criador. E cuidar do jardim sob orientação do Criador não seria fatigante. Fatigante vai ser agora que ele vai cuidar do jardim para sobreviver, sem a orientação do Criador. E por que vai ser fatigante? Porque não vai dar certo. Vai ter grandes sucessos, vai realizar grandes coisas, mas não vai resolver o problema da finitude, da transcendência, da radicalidade. Não vai dar certo. Né? E a terra vai se tornar maldita. Então, ela te produzirá também espinhos e abrolhos. Então, não ia dar certo. Por quê? Porque vai ter problema. O que são esses espinhos? São os problemas das nossas iniciativas orientadas pela nossa própria sabedoria. Né? Que Salomão também vai dizer, não te estribes no teu próprio entendimento. E comerás as ervas do campo. Então, quando é que a transcendência desaparece? Quando nós perdemos a relação com o nosso Criador que nos orientava antes da nossa queda. Então, a perda da finitude e da completude é que incomoda e que provoca desastres. Mas tem a promessa messiânica, quando a finitude pode ser superada com a vinda do Messias. Então, vamos ver aqui em Gênesis 8, 21. Sentiu Jeová o suave cheiro e disse no seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má. Desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente, como acabo de fazer. Isso aqui é um versículo que vem logo depois da narração do dilúvio. Né? E aí tem um ponto ao qual eu dou muita importância, que é quando diz, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Aí eu vejo duas coisas. Primeiro, está dizendo que nós temos uma natureza humana, que hoje a antropologia filosófica, a antropologia cultural,
historiadores e filósofos querem dizer que não temos uma natureza. E John Locke deu uma contribuição muito grande para isso, quando diz que a gente nasce uma tábua rasa. Nela pode se escrever qualquer coisa. Tá? Mas o que está dizendo aqui não, é que nós temos uma natureza. Né? Que a imaginação do coração do homem é má. Temos uma natureza e não é boa. Né? E quem olha para uma criança de 2, 3 anos, vê que as primeiras coisas que ela aprende a dizer é meu, me dá e eu quero. Né? Isso tudo vai no sentido contrário à transcendência. É meu, me dá e eu quero é só o próprio umbigo. É meu, me dá e eu quero é só um culto ao ego. Né? É a tal natureza, a imaginação do coração do homem é má. Mas a gente vê as mudanças históricas e culturais? Tem um componente histórico e cultural, e eu diria até que é muito grande esse componente. Mas tem um núcleo que é da natureza humana. E eu procuro amparar esse meu raciocínio em algumas observações que eu já tenho dito aqui. Existem algumas expressões, olha, a expressão de medo, a expressão de raiva, a expressão de susto, a expressão de nojo, a expressão de alegria, a expressão de surpresa e mais alguma expressão. Essas expressões são estampadas na face do mesmo jeito em todas as culturas, em todos os povos. A expressão de alegria do chinês, do índio do Amazonas, do europeu, do africano, da África Equatorial, dos índios das ilhas do Pacífico, tem a mesma expressão de alegria, de medo, de susto, de nojo, de horror. A face se expressa do mesmo jeito. Então, tem alguma coisa aí que não é só cultura. Porque quando eles falam, a linguagem expressa de maneira diferente. Mas quando há uma manifestação fisiológica no riso, é a mesma. O choro tem as mesmas circunstâncias, ou de alegria, ou de tristeza, ou de emoção de outro tipo, em todos esses povos. E todos esses povos criaram uma coisa chamada propriedade privada. Não foi uma invenção da Ásia, ou uma invenção dos índios do Amazonas, não, todos têm. Os índios do Amazonas não têm. Tem, sim. Eles não têm tantas noções, não têm uma noção tão ampla, porque eles não tinham bens. O sujeito andava nu, não tinha roupa. Roupa é uma coisa da propriedade privada. Roupa é uma coisa pessoal. O sujeito era nômade, mudava de lugar, então não tinha terra. Não, esse pedaço de terra aqui é meu. Não, eu estou aqui por enquanto. E o sujeito não tinha subsistência baseada na agricultura, mas na caça e na coleta de frutos. Então, não precisava ter uma terra dele para ele plantar e o resultado da plantação ser dele. Então não sobra nada para a propriedade privada? Sobra. O arco e a flecha eram dele. Os instrumentos de artesanato, a panela de barro onde eles cozinhavam, era propriedade privada. E outras coisinhas aí que nem é bom entrar. Né? Mas o fato é que existem aspectos. Tem um antropólogo muito prestigiado, Claude Lévi-Strauss, que andava procurando uma coisa universal e negava que tudo fosse universal. Até que encontrou uma coisa e disse, opa, isso aqui é universal. Universal no sentido de que está em todos os povos, em todas as culturas, em todas as épocas. Ele diz que é o interdito do incesto. Diz, olha, o incesto é proibido em todas as culturas. O incesto, as relações sexuais entre pais e filhos, ou entre irmãos, né? Entre parentes de primeiro e segundo grau. Primeiro grau é pai e filho, segundo grau, irmãos. Né? Porque o parentesco se conta até o ascendente comum, descendo de novo até a pessoa com quem você quer medir o parentesco. Né? Meu irmão é em segundo grau, porque para chegar nele eu vou ao meu pai e desço para ele. Primeiro grau, meu pai, segundo grau, meu irmão. Né?
Meu neto é parente de segundo grau, porque o primeiro grau é minha filha, segundo grau é meu neto. Então, a gente... meu neto sobe na escala até o ancestral comum. Aí questionaram. Não, no Egito, na família real, tinha incesto. Não, na África, em certos lugares, tem algum incesto, mas aí não colou, porque o fato de que o incesto se dava somente na família real, do Egito Antigo, dos faraós, já significa que tem uma interdição. Tem uma interdição no sentido de está interditado, está proibido. Não pode. Onde tem exceção é porque tem regra. Onde tem uma exceção é porque tem uma regra contrária. Né? Na África tem umas circunstâncias lá em que ocorre incesto. Não, tem um incesto lá no momento que a filha vai casar. E o pai pratica a iniciação sexual da filha, porque se o marido for fazer isso, algum demônio poderá atacá-lo. Né? Então, é uma circunstância ritual somente num momento específico. E tudo mais é proibido. Então, é uma proibição. Então, é uma universalidade. Então, existe uma natureza humana. Mas não é por isso, é porque a consanguinidade gera problemas. Tem um lado aí de problemas da consanguinidade, mas não é tanta. Porque tem ilhas no Oceano Pacífico, você tem lá uma ilha que a 1.000 quilômetros de distância não tem nenhuma outra ilha. E os caras não têm barco para navegar 1.000 quilômetros para ir buscar uma namorada na outra ilha. E é uma ilha pequena com uma população pequena. E todos se reproduzem ali. E fazendo um estudo genético, todos têm a mesma genética. Porque ao longo de séculos e séculos se reproduziram ali, só dentro daquele grupo. Né? E não tem problema. Né? Então, não é tanto a questão da consanguinidade, que realmente pode dar problema quando exista um gene problemático. Aí, se encontrando 2 genes recessivos problemáticos, dá um problema que não haveria se eles não se encontrassem. Né? Mas temos natureza humana e não é boa. Então, isso nos leva ao fato de que precisamos de transcendência. Por isso, quando perdemos a transcendência ao romper relações com o Criador, não deu certo. Né? Então, a busca da felicidade passa pela superação da finitude. Porque dentro da finitude nós estamos trancados com a maldade da nossa natureza humana. Né? Mas do ponto de vista filosófico, a Declaração de Independência ou da própria Constituição americana, agora me faltou memória. Se é da Declaração de Independência ou da Constituição americana, que diz, entre outras coisas, que todo homem tem direito à busca da felicidade. Diz que tem direito à busca da felicidade, mas vamos pensar em 2 aspectos. Primeiro, que ela não diz o que é a felicidade. Ainda bem que não diz, né? Porque se dissesse, estaríamos todos obrigados a aceitar uma receita de felicidade. E a subjetividade é muito mais plural, muito mais diversificada do que qualquer definição fechada de felicidade. Segundo, é que ela diz que é um direito à busca. Não é um direito que possa ser exigido. Um direito à busca, ou seja, ninguém pode se opor que você busque a sua felicidade. Mas esse tipo de direito tem o nome de direito potestativo, porque não é um título de crédito. Eu não posso dizer, eu tenho direito à felicidade e com isso eu cobrar alguma coisa de alguém. Eu costumo exemplificar, quando se discute isso, dizendo que todo homem tem direito a uma companhia feminina, mas nenhuma mulher é obrigada a dar companhia para ele. Ele tem direito a essa companhia, tem direito à busca de uma companhia. Mas esse direito não obriga ninguém. E até obriga, simplesmente, a não poder impedi-lo disso.
A gente não pode chegar para alguém e dizer, olha, você não pode ir atrás de uma companheira. Porque ele tem direito de ir atrás. Mas ele não tem o direito de chegar para uma beldade aí, eu não sei quem é a beldade de plantão hoje, mas teve uma época que era uma dessas profissionais do desfile, né, de Gisele Bündchen, aí você dizia, olha, vem cá, minha bichinha, que eu tenho direito a uma companhia feminina. E ela vai dizer, tem, mas se vire para arranjar, né? Isso é o que se chama direito potestativo, que está sendo meio subvertido. Tem uma história aí de que as pessoas têm direito a tudo, e por isso o Estado deve dar, né? Mas aí é outra discussão. As pessoas têm direito de ir atrás, mas não têm direito de exigir de ninguém. E ninguém é obrigado a suprir essas necessidades, né? Então, a Declaração de Direitos, que é uma declaração política e filosófica, é baseada no direito natural, porque a Declaração dos Constituintes Americanos diz: todo homem nasce livre e tem direito à busca da felicidade. Se está dizendo que ele nasce naquela condição, é porque é um direito natural. Direito natural é aquele que não decorre das leis feitas pelo Estado, mas ou decorre de um mandamento divino, ou decorre de leis da natureza. Então, tem dois ramos do direito natural, o teocêntrico e o cosmocêntrico, né? Mas não é uma receita de felicidade. É o direito do sujeito, diz que o sujeito tem o direito de ir atrás, mas não está nem dizendo sequer que essa busca terá sucesso. Se a felicidade procurada corre, quem vai atrás dela não vai alcançar, não é? Então, como é mesmo a felicidade na perspectiva cristã? Aí eu botei aí um versículo de João 3,16, está na página 8, de quem recebeu o texto, e diz: a concepção de felicidade e as possibilidades que temos de alcançá-la são claramente expressas no Evangelho de João 16:33. Eu vos tenho falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a felicidade na perspectiva cristã é o bom ânimo. E de onde é que vem esse bom ânimo? Vem da transcendência, porque ele está dizendo, tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Então, no meio da tribulação, eu posso ter bom ânimo. Se eu tenho bom ânimo no meio da transação, essa é a perspectiva cristã de felicidade. E de onde é que vem esse bom ânimo no meio da tribulação? O sujeito naufragou num navio, naufragou, ele está agarrado numa tábua, olha para todo lado, no horizonte só vê mar. Mas tem bom ânimo. De onde é que vem esse bom ânimo? O sujeito está perdido na mata, não sabe onde é o norte, sul, leste ou oeste, mas tem bom ânimo. De onde é que vem esse bom ânimo, né? Então, temos aí em Lucas 9:23, eu dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a transcendência, de onde é que vem esse bom ânimo? Vem da transcendência. Como é que começa a transcendência? O negue-se a si mesmo, o que significa? Saia de dentro da prisão da finitude. Saia de dentro da prisão da incompletude. Se eu saio de dentro dessa, para sair de dentro dessa prisão, eu preciso me negar. Porque o que me prende são os meus limites. Os limites do eu, né? Bom, temos em Filipenses 4:12. Sei ainda viver na penúria. Sei ainda viver na penúria. Penúria vem de pena. Pena significa castigo, dor. O criminoso é apenado por um crime para quê? Para sofrer, receber o castigo do crime que cometeu, né? Apenado não é penalizado. Penalizado é sentir dor. Eu estou penalizado de uma criancinha que está sofrendo uma dor. Não fui condenado, estou penalizado. Agora, fui apenado porque maltratei uma criança. Opa, aqui é o meninão do vovô. Bom, então, sei ainda viver na penúria. E sei também viver na abundância.
Em tudo e em todas as coisas sei o que é ter fartura e ter fome, e ter abundância e padecer necessidade. No versículo seguinte diz, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 13, que é muito citado, e as pessoas esquecem do versículo 12, que diz, sei viver na penúria, sei viver na fartura, mas sei ter fome. Como é que ele sabe, no meio da fartura, ou no meio da fome, no meio da penúria, ele ter bom ânimo? Tem bom ânimo, porque se transcende, porque se nega a si mesmo. E como é que ele se transcende? Onde é a transcendência, na perspectiva do cristianismo, que permite a superação da finitude, é que traz bom ânimo. Né? Então, vemos em Lucas 9, 23, anteriormente citado. Na parte que diz negue-se a si mesmo, está ensinando que sem transcendência não há felicidade. Existe felicidade no cristianismo, sim, com transcendência, radicalidade e totalidade. Então, também vimos que a felicidade na perspectiva cristã é descrita como a paz de Deus que excede todo entendimento. Como é que um náufrago está agarrado numa tábua, o fulano está perdido na mata, tem bom ânimo? Porque tem uma paz que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento significa foge à compreensão humana. É a paz que tinha Paulo, preso, esperando ser degolado, e escreve a carta da felicidade para a igreja de Filipos, se não me engano. Né? Então, ele tinha bom ânimo. Ele se transcendia, ele saía da prisão do ego. Ele se negava a si mesmo e ia além da finitude. E temos lá no Provérbio 12, 27. Preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Diligente é o que hoje nós chamamos de empreendedor. Né? Temos no capítulo 13, 25 de Provérbios, o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Ou seja, o justo se satisfaz. O ímpio não se satisfaz nunca. Por quê? Porque espetou a felicidade na ponta de uma vara, segurou na outra ponta e saiu correndo atrás. Se está correndo atrás de uma coisa que está na outra ponta da vara, ele nunca vai alcançar. Então, ele nunca se sente satisfeito. Né? E lemos no capítulo 15, 13, ainda dos Provérbios, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Isto é, contentamento do diligente, quando guiado pelo Senhor, é a base da felicidade. Aquele contentamento que nós vimos, né? Que o ímpio não se satisfaz, né? E temos, finalmente, aqui no capítulo 21, versículo 23, ainda de Provérbios, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda as angústias da sua alma. Ou seja, não falar irresponsavelmente afasta problemas que podem trazer infelicidade, conforme a orientação das Escrituras. Então, isso também tem a ver com a transcendência. Se nós não nos encerramos em nós mesmos, nós reconhecemos o limite do outro e não transgredimos o limite do outro. Seguramos a língua. Então, são essas considerações que servem de degustação para quem gostar do tema, continuar estudos, e essas referências que tem aí poderão contribuir para a continuidade do estudo.
Agora vamos encerrar a gravação e continuar a conversa, mas os que desejarem se manifestar agora na conversa depois da gravação, depois podem registrar isso por escrito no canal, porque a plataforma quer